Em meio ao efeito da guerra, principalmente no petróleo, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidem amanhã sobre a taxa de juros. É super quarta. No Brasil, o Copom está diante de muita pressão e cautela. Analistas divergem sobre o início do corte da taxa Selic e a intensidade desta tesoura. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a crise no petróleo e nos preços não é novidade para o Federal Reserve, mas agora pode ser diferente, já que os combustíveis estão subindo como nunca. Na expectativa para as duas decisões dessa super quarta, eu converso com ele, o super colunista Gilvan Bueno. Gil, muito boa tarde. O que esperar desta super quarta? E como temos dois países, você escolhe sobre qual a gente começa a nossa conversa. Gil, boa tarde. Naka, que alegria revê-lo, você na sua audiência, muito feliz de estar aqui falando com você direto de Porto Alegre. Vim para cá para uma decisão importante, participar de uma série de aulas, falar com algumas pessoas aqui de dois assuntos que eu quero abordar já, que são os fertilizantes e o preço do diesel. E como você me deu esse voto de Minerva aqui, eu vou começar pelos Estados Unidos e depois termino aqui no Brasil. Por que os Estados Unidos? Dia 15 de maio de 2026, nós teremos o fim do mandato de Jeremy Powell. Jeremy Powell fez um trabalho importante, sofreu muitas críticas e vem sofrendo muitas críticas, e tem agora o Rush chegando nesse governo e pegando uma situação totalmente diferente, né? Então, vamos falar um pouquinho do CPI nos Estados Unidos, que é o Consumer Price Index, que a energia tem um peso de 7 a 8%, e que foi o calcanhar do Jeremy Powell, né? Como assim, Givão, calcanhar de Jeremy Powell? Em 2022, os Estados Unidos fez a maior ciclo de altos juros dos últimos 40 anos, só nos anos 80, quando Paul Volcker combateu a inflação também, que curiosamente foi pelos conflitos no Oriente Médio. Para quem não tem essa visão de longo prazo na história dos Estados Unidos sobre o ciclo de taxa de juros, a crise do petróleo dos anos 70 trouxe uma inflação para os Estados Unidos, essa inflação foi muito alta, e o Paul Volcker foi um presidente que também sofreu muita crise, que botou a taxa de juros dos Estados Unidos em incríveis 2 dígitos. E o Jeremy Powell também tomou uma rasteira nesse sentido, porque no conflito de 2022 de Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos teve uma pressão na parte energética. E aí todas as pessoas podem se perguntar, mas por que isso é tão importante? Porque se a participação de energia no CPI americano é só de 7%, ou seja, a energia não tem uma força tão grande, é porque ela tem um efeito cascata, ela afeta eletricidade, gás natural, óleo para aquecimento, gasolina, onde tem o maior impacto. Então, esses 4 fatores aqui, por mais que sejam só 7% da contribuição energética para o CPI americano, a inflação americana, isso tem uma cadeia e mais 4 componentes. E essa foi a armadilha que o Jeremy Powell acabou escorregando, e muitas pessoas acusaram ele de demorar, principalmente o presidente Donald Trump, de demorar o ciclo de aumentar a taxa de juros. Então, Naka, a gente começa pelos Estados Unidos, porque deve ser a última reunião, ou a penúltima reunião do Jeremy Powell, e ele vai ter aqui que passar para o Kevin. O Kevin, diferentemente do que disse o banqueiro do BTG Pactual, André Esteves, para quem assumir a economia em 2027 no Brasil, vai pegar uma economia com alguns ajustes, não tão desequilibrada, mas já com alguns mecanismos, alguma ideia clara de orçamento, alguma ideia clara de fiscal. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano, mas o Kevin vai pegar lá o próximo presidente do Fed, uma casa muito desorganizada. E foi por isso que eu comecei pelos Estados Unidos, porque essa decisão pode influenciar muito o que vai ser os Estados Unidos nos próximos meses. E aí fazer um flight to quality, fazer aqui vou ficar na economia americana. E a coisa mais importante do ano para Donald Trump é novembro. Eu tenho olhado alguns veículos americanos, Naka, e aqui tem uma discussão. Se essa inflação chegar, os republicanos podem perder espaço e mudar talvez a política do Donald Trump para os próximos 2 anos. Essa história da inflação americana me parece ser um assunto assim vivo, em que a gente consegue ver pulsar nos últimos dias, né? Esse aumento do preço dos combustíveis na bomba, no caso do diesel, 37% em um mês, e o valor médio nacional superando $5.
é algo que não tem como ignorar e o comportamento do americano acaba tendo como uma de suas bússolas o quanto ele paga para abastecer seu SUV, sua caminhonete, enfim, acaba sendo um norte importante. Se gastam mais dólares no posto de combustíveis, normalmente a conta do Walmart no supermercado diminui. Então, é um item que precisa ser acompanhado com lupa, como disse o Gil, especialmente pensando em novembro nas eleições. Agora, sobre o Brasil, aí a pergunta mais fácil, né? Tá claro o que vai acontecer amanhã. O que dá para dizer, Gil, de amanhã? A gente tinha um mercado, sei lá, 2 meses atrás, muito seguro de que começaríamos um corte de juro agora, muito provavelmente com meio ponto. Nas últimas horas, nos últimos 3 dias, aí, a gente teve uma parte do mercado migrando para uma redução menor de 0,25 e até algumas casas, tipo a XP, achando que não vai ter nada. Gil, se tivesse R$50 para apostar amanhã, seria em quem? Olha, para manter a audiência aqui, fazer o suspense narrativo, eu vou falar uma palavra antes, chamada etanol e diversificação. Um ponto importante quando você fala, Naka, os nossos desafios aqui na parte inflacionária são diferentes dos Estados Unidos. Por que isso, tá? Porque nos Estados Unidos, quando o petróleo dos anos 80 subiu, a indústria japonesa dominou esse mercado, e tanto que teve o acordo de Plaza nos anos 80 para que pudesse combater um pouco a economia japonesa, que vinha crescendo bastante. Dizem que a história se repete, ela vai criando novos atores. E por que isso é um problema? Porque o diesel alto, 40% na bomba, traz um impacto inflacionário muito grande, porque também o escoamento de produção dos Estados Unidos tem uma participação muito relevante em rodovias. E por que o etanol foi aqui a minha chamada para te responder, Naka? Porque no Brasil a gente fez uma diversificação de combustível, né? Etanol, gás natural, petróleo, desculpa, gasolina, diesel. Tem uma diferença, só que aqui no Brasil o diesel representa 60% dessa linha produtiva. Em linhas gerais, o Brasil construiu uma matriz que você consegue ter carros que não sofram tanto por esse aumento, então a gente ter uma vantagem competitiva e muda o ciclo de inflação aqui no Brasil, mas diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma dependência muito grande em carros grandes, tanto que o cinturão de Detroit ali foi totalmente dizimado para essa questão, as montadoras americanas sofreram bastante, principalmente com carros mais econômicos. Então, o mundo criou carros mais econômicos e que vão sofrer talvez menos. Isso é importante contextualizar, por quê? Porque amanhã, a grande discussão, e aí quando a gente olha a ata do Copom da última decisão, ele falava desses 2 princípios. Ele falava de um conflito geopolítico e ele falava de um princípio em termos de gasolina. Então, Naka, o preço da energia aqui não vai sofrer tanto, mas eu fico aqui com os meus R$50 em 0,25. Está feita a aposta. Está feita a aposta aqui do Gil. Vamos ver como vai ser. Gilvan Bueno, direto da maravilhosa capital dos gaúchos, Porto Alegre. Já comeu X aí ou já comeu a pizza de coração de galinha? Vou acabar aqui e vou partir, mas não teve churrascão. Muito bem, Gil. Então, bom jantar, bom churrasco, gaúcho. Obrigado. O espeto corrido aí em Porto Alegre, Gil. Obrigado pela conversa. Um abraço e vamos ver como vai ser a Super Quarta. Até mais. Barbaridade, tia. Tchau, tchau.